Bom dia a todos. Esse é o nosso quinto podcast, inclusive é o último podcast que a gente vai realizar para a disciplina de sistemas operacionais. Esse podcast a gente vai falar sobre proteção e segurança e o grupo é composto por mim, Fernando, Bom dia, sou o Pedro. Bom dia, sou Luan. e agora a gente vai começar um pouquinho de um bate-papo sobre esse assunto. Infelizmente será o nosso último, né? Faz parte. Faz parte. Ó, se a gente parar pra pensar, a gente já falou de como funcionam os arquivos, como funciona o gerenciamento de memória, como funciona o gerenciamento de processos. Mas tá, e como que a gente vai proteger tudo isso? Como que a gente não vai deixar que um maníaco, um louco pegue nossos dados ou que outra pessoa acesse nosso computador, nosso sistema operacional e acabe com tudo? A gente tem que pensar na maneira de resolver isso, na maneira de barrar ele da melhor forma possível. As formas mais tradicionais que a gente tem é controle de acesso, mecanismos de proteção, mas a gente precisa falar mais a fundo sobre isso, né? Entender como funciona cada processo, os melhores processos mais utilizados, matriz de acesso, enfim. Precisa aprofundar mais nessa área para a gente entender um pouco mais as melhores maneiras de proteção que o sistema operacional utiliza para proteção, confiabilidade e segurança dos arquivos. Ó, como a gente viu no podcast passado, a gente pode usar de exemplo aqui novamente, né? Que é a questão de hierarquia de acesso. Só que a gente falou na questão de usuários, a gente pode falar na questão de computadores também. Que pensa comigo, no podcast passado a gente falou dentro de um computador ter hierarquia de usuários, para um usuário só ler, executar, só abrir ou poder ter acesso total, até para modificar. Mas se a gente pensar numa rede maior, a gente tem, por exemplo, 100 computadores que compartilham uma mesma pasta de um servidor. A gente tem que organizar o domínio desses computadores. Que, por exemplo, pessoas que utilizam X computadores não podem ter acesso a, por exemplo, computadores que são responsáveis pelos administradores, um exemplo. E isso também é uma clara forma de confiança que a gente pode dar. Por exemplo, um computador X vai só ler, a gente vai colocar ele dentro do domínio. Esse domínio, todos os computadores, irmãos que tiverem lá dentro, vão fazer as mesmas ações que ele. No caso, seria só ler. A gente pode pegar outro grupo Y de computadores e colocar dentro de outro domínio que seria responsável por ler e executar. E fazer um terceiro domínio, colocar computadores Z lá dentro, de um grupo Z lá dentro, e colocar para modificar, ler e executar. Isso, em geral, é outra forma de proteção. É baseada na hierarquia de dados, que a gente citou no podcast passado? Mas também é uma ótima estratégia de fazer dentro de uma organização maior, para fazer a proteção no meio de hardware. É claro que a gente vai ter exemplos mais pra frente que vamos citar de software, mas de hardware que seria uma ideia mais ou menos assim por cima de como seria a proteção de acesso a dados, né? Nesse sentido de proteção e segurança também, a gente tem que entender que existem alguns princípios, né? Para nortear quem está desenvolvendo algum software, algum sistema operacional, uma máquina por completo, a gente tem que tentar obedecer alguns princípios e até mesmo no material que foi disponibilizado era comentado, né, sobre o princípio orientador, que é o princípio de menor privilégio. É onde, por exemplo, os programas, os usuários e o próprio sistema mesmo, ele deve receber os privilégios suficientes para executar essas tarefas de proteção e segurança, né? Por exemplo, se acontece algum bug no sistema, você tem que ter um sistema que esteja apto a não permitir que esse bug cause problemas maiores, né? Então, tentar pausar a ação que está causando algum bug, remover se preciso, interromper, né? Então, esse, por exemplo, seria um dos princípios, né, dessa proteção e segurança. Ó, a gente tem que pensar que tem alguns princípios a ser seguido, né? No material que foi disponibilizado, deu alguns exemplos muito interessantes, como o princípio orientador, que é o princípio de menor privilégio, como havia citado. Programas, usuários e sistemas devem receber privilégios que são suficientes para fazer a determinada ação. Um grupo de computadores vai ser permitido somente ler, enfim, essas ações assim. A gente também tem que ter no sistema operacional, tem que preparar ele para ele se lidar com bugs e problemas do sistema. Por exemplo, eu abri um arquivo, abri um programa e ele veio repleto de bugs.
O sistema operacional tem que saber lidar com esses bugs, interromper ou cortar o acesso dele para não acabar agravando o problema, né? A gente tem duas maneiras de o sistema operacional lidar com esse problema. Pode ser o estático, que durante a vida útil, tipo assim, todo o funcionamento do sistema, o sistema operacional vai estar lidando com ele, interrompendo, enfim, enquanto o processo estiver ativo, ele vai estar de alguma maneira monitorando esse funcionamento, ou dinâmica, ou só funciona quando for necessário. Um exemplo, ou só interrompe o bug, o processo, quando ele surgir, quando ele aparecer, e não precisa ser a todo momento ele aparecendo, né? Então, depois que a gente já viu mais ou menos os princípios, né, de proteção, acho que a gente já pode partir para uns nomes mais famosos, né? Onde, por exemplo, a gente tem os firewalls, os antivírus em si, anti-malware também, e criptografia. Tipo, acho que eu vou começar falando sobre firewall, que seria basicamente eu vi uma definição em uma revistazinha aí, que seriam como sentinelas digitais. E elas ficam monitorando e controlando esse tráfego entre redes, né? Seria uma barreira, um antivírus diretamente específico para trabalhar no navegador, por exemplo. Eles podem ser implementados também como hardware ou software e atuam como até o nome mesmo fala, né? Firewall, tem uma barreira protetora, né? Que decide quais os dados, por exemplo, são permitidos ou bloqueados com base em algum conjunto de regras, né? Existem alguns tipos de firewall também. Existem uns que são de pacotes, eles operam no nível de pacotes de dados em si. Firewalls de estado, que seriam aqueles que vão rastrear o estado dessas conexões e vão tomar as decisões que sejam necessárias. É, Tem os firewalls pessoais também, que eles são integrados nos sistemas operacionais de fato e ficam protegendo os dispositivos de forma individual. Enquanto, por exemplo, um firewall de perímetro. É, enquanto um firewall de. Nossa, não vai sair essa palavra. Enquanto um firewall de perímetro vai proteger uma rede inteira, por exemplo. E já dá para entender como que seria essa importância deles, né? Ó, Fernando, achei interessante você falou de firewall. Se a gente parar pra pensar, firewall seria mais ou menos uma defesa para o próprio usuário, né? Porque, tipo assim, um método muito comum, inclusive nos firewall, é de bloquear determinados URLs e sites. Um exemplo muito comum é bloquear numa escola sites inapropriados para menores de idade. Isso é um exemplo bem clássico que a gente tem de uso dos firewalls. E desde outros usos, como bloquear sites não voltados ao trabalho, ou sites tipo que realmente vão levar ao download de softwares mal intencionados, vulgo malwares. Mas se a gente parar para pensar, por trás de tudo isso tem algo muito mais importante que antivírus, muito mais importante que firewall, muito mais importante que até hierarquia de acesso a dados, que é a conscientização do próprio usuário. O que adianta a gente criar mil e umas maneiras de barrar o computador, de impedir que o computador execute um malware, execute um bug, que exclua sem querer algum arquivo, que perca a confiabilidade que o computador, que o servidor, por exemplo, tem de armazenar aqueles dados, se a gente não instruir o usuário, a desculpa é a palavra, a fazer cocô, que não tem cabimento, porque a maioria dos erros que acontecem tanto em empresas quanto em residencial, não, seja onde for, é por mau uso do usuário. Que nem tem alguns professores que falam, alguns profissionais da área que falam, a máquina nunca vai errar. Quem erra é o usuário. Então, desde o início, a gente tem que fazer uma conscientização do usuário. Ensinar para ele métodos, não abrir arquivos, links suspeitos, não fazer downloads diretos de aplicativos executáveis. Ensinar para ele o que é um malware, o que é um antivírus, a função do antivírus. Pois, no final de tudo, o melhor antivírus que existe é você mesmo, o próprio usuário. Gente, uma coisa também importante é manter sempre seu software atualizado, já que cada atualização, as empresas e os contratantes do software costumam incluir correções de vulnerabilidades de segurança que foram descobertas após o lançamento do software. Já que não se é possível, já que não se é, que não se é possível
não se é possível descobrir todos os erros de um software durante seu desenvolvimento. Você consegue alguns, mas existem outros que você só vai conseguir descobrir quando ele já estiver andando em usuário, porque o usuário vai mexer, vai fazer coisa errada e vai conseguir aí achar vai conseguir deixar alguma brecha no seu software. Você pode, para estar evitando isso, colocar para o seu software atualizar automático. Isso é coisa que já tem hoje em dia, então não precisa se preocupar. Outra coisa que pode ser usado e que você vê muito hoje em dia é a autenticação de dois fatores, que nada mais é do que você ter duas senhas para você conseguir entrar em você conseguir acessar determinada conta ou não. É comum você ver youtubers, streamers e outras pessoas que perdem a sua conta ou têm sua conta hackeada pelo fato de que elas não usam a autenticação em dois fatores. Uma, um exemplo de autenticação famosa que eu acho que quem joga sabe é a Steam, já que a Steam ela tem autenticação de dois fatores quase que obrigatória, já que sempre que você vai logar em algum lugar novo, além de pôr a senha, você tem que pegar o token que cai lá no e-mail da qual você criou a conta. Bem, gente, uma prática que vocês podem manter de segurança é começar a fazer backups regulares. Com um backup regular você tem uma medida para garantir a recuperação dos seus dados caso você esteja fazendo alguma coisa e caia a energia e por algum motivo assim causa algum erro e o software dê errado. Em vez de você ter que formatar seu computador e fazer tudo, só dá um backup e volta para a versão anterior. Isso também serve caso você tenha para impedir ataques de ransomwares. Galera, é isso então, tá? Esse é o nosso último podcast, inclusive, nesse semestre, né, de sistemas operacionais. Com isso a gente finaliza pelo menos algumas grandes etapas da computação. Então fica assim, boa noite para todo mundo aí. Até depois. Boa noite. Boa noite, infelizmente nosso último podcast. Então, valeu, grupo. Que tristeza. Valeu, valeu.